E aí, meus amigos, tudo bem? Agradecer já pelo carinho de vocês, né? E dizer que lembrar que as primeiras aulas que eu fui colocando foram aulas que eu já tinha gravado, né? Durante a minha rotina de professor. Eu não tinha preocupação de botar como canal, nem nada disso, não. Foram aulas que eu já tinha feito. E aí, como muitos alunos meus sempre me pediam para fazer um canal, colocar aulas, então eu resolvi adotar esse projeto, porque esse momento de parada ajuda bastante, né? Então eu vou tentar ser o mais natural possível, porque quem é aluno meu me conhece, sabe como é que eu sou espontâneo, eu sou alegre, né? E não tem esse negócio de ficar programando muita coisa que não é muito meu feitio. Lógico, a gente vai sempre tentar fazer uma coisa legal, uma coisa organizada, mas mantendo as nossas características para quem me conhece. Agradecer muito ao pessoal que está se inscrevendo no canal, que está me ajudando a crescer, e a minha ideia é colocar o máximo de conteúdos possíveis de física e de matemática, revisões, operações simples que tenham dificuldade, fazer o máximo possível para deixar como se fosse um local de pesquisa. Deu uma dúvida sobre um conteúdo, você vai poder vir aqui no nosso canal, e aí vocês poderem dar uma estudada, um material diferente, certo? Então, antes da gente começar, vem vinheta. Então vamos lá, meus amigos. Eu já falei sobre a associação de resistores em série em algum vídeo passado. Foi na eletrodinâmica a associação de resistores em séries, esse mesmo. E eu vou passar então para falar sobre a associação, ainda sobre o mesmo assunto, só que agora falta falar sobre a associação de resistores em paralelo e mista, né? Então vamos ser bem dinâmico para poder a gente ganhar tempo, para também não ficar uma coisa muito chata também a aula, né? Então, recapitulando, quando a gente fala de associação em série, tá? A gente tem que lembrar o quê? Que, aqui, ó, associação em série. O que a gente tem que lembrar? Que o caminho para a corrente passar é único, certo? E aí, por conta disso, todos os resistores têm a mesma corrente, e tendo a mesma corrente, a gente consegue deduzir, supondo que eles são diferentes, né? A gente consegue deduzir que a voltagem ou a DDP que passa nesse resistor e a DDP que passa nesse resistor, elas vão ser diferentes, porém, quando eu juntar os valores de cada uma delas, eu volto ao valor original. Bom, então esse é o primeiro ponto, né, que é o que representa aqui, ó. A corrente ela é igual para todo mundo, certo? E o somatório das DDPs, ou seja, das voltagens, para ficar mais fácil para a gente, você volta ao valor original, não é isso? E para você calcular a resistência equivalente, que ela é interessante para a gente trabalhar, para determinar, por exemplo, a corrente do circuito elétrico, sem ter que fazer por parte, nesse caso, como é em série, o que a gente faz? A gente pega todos os valores das resistências e soma. E aí fez o somatório, a gente tem o valor da resistência equivalente. Simples assim, certo? Então, esse foi o primeiro ponto que eu quis colocar, quando foi resistência em série, né? E aí a gente vai caminhar mais um pouquinho. Bem, para isso, eu botei um exemplozinho aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui que ficou. Isso. Então, para isso, eu vou colocar mais um exemplozinho para vocês. Ó, eu tenho aqui uma associação em série, confere? E nessa associação eu tenho um resistor de 10 e um resistor de 100. E a DDP é 220. Então, o que ele quer que a gente calcule? Que a gente calcule o potencial, ou seja, a diferença de potencial entre o extremo do resistor de 10 ohms. Ou seja, ele quer que a gente calcule a DDP aqui. Ok? Esse é o foco. Bem, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Encontrar a corrente. Porque uma vez que a gente determina a corrente do circuito, a gente sabe a corrente que passa por esse cara aqui, aí é só jogar na fórmula da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, que vai ficar mais simples para a gente poder trabalhar. Também tem um vídeo falando sobre a primeira lei de Ohm lá para vocês acompanharem, certo? Bem, então vamos lá. Como a associação é em série, então para você achar o valor da resistência equivalente, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o valor dos dois resistores, certo? E vamos fazer o quê? Vamos somar. Certo? Então, somando esses dois, a gente conclui o quê? Que o resistor equivalente vai dar 110. Certo? E aí, sabendo que o resistor vale 110, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai fazer uma aplicação da primeira lei de Ohm. Como é que a gente vai fazer a aplicação da primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I.
O resistor equivalente, a gente sabe que é 110, então só substitui por 120, fazendo a divisão, a gente chega à conclusão que o valor da corrente elétrica que passa em cada resistor e a do circuito é de 2 amperes. Agora morreu, porque eu sei a corrente do circuito e sei a resistência que eu tenho que trabalhar, só jogar de novo na primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, onde o R vale 10 e o I vale 2, então a gente deduz que o valor da voltagem que passa por ele vai ser de 20. E consequência disso é o quê? Se esses dois juntos dão um total de 220 e aqui passa 20, então com certeza aqui vai ser 200. E aí facilmente a gente chegaria a essa conclusão se também fizéssemos uma aplicação da primeira lei de Ohms. Por quê? Porque a corrente que passa por esse também é 2. Então se a gente fizer uma primeira aplicação da primeira lei de Ohms, ficaria o quê? 2 vezes 100 daria 200, e aí juntos dá 220. Né? Então a gente tem a primeira lei de Ohm aplicada aí, um exemplo para poder ficar claro para a gente aí, tá bom? Bem, a associação em paralelo. Qual é a atenção que a gente tem que ter na associação em paralelo? A associação em paralelo, os resistores, eles ficam posicionados de uma tal maneira que a corrente elétrica ela vai ter mais de um caminho para poder voltar ao seu polo de trajetória, ou seja, ela sai do positivo para o negativo, então ela vai ter mais um caminho para poder passar. No circuito em série, ele só tinha um caminho. No paralelo, ela vai ter mais de um caminho, pelo menos 2 caminhos ela vai ter para poder passar, que aqui na ilustração mostra aqui para gente. Passando como se fosse aqui por cima, por exemplo, tá? Vou voltar aqui, que ficou esquisito. Vamos lá. Aqui, era isso que eu queria. Ó, fica como se passasse por aqui e depois passasse por aqui, certo? Então você teria mais de uma opção para poder passar. Passando por esses 2 caminhos, aí você tem algumas observações a serem feitas. Primeira delas, a voltagem no circuito em paralelo, e agora a gente está focando no paralelo, no circuito em paralelo, as voltagens elas são iguais, ou seja, se o circuito tem 110, então por esse resistor vai passar 110, por esse resistor também vai passar 110 volts. E aí a gente chega à conclusão que é diferente do circuito em série. Qual é a conclusão que a gente chega? Que se as voltagens são iguais, que é o que ele coloca aqui para a gente, qual é a conclusão que a gente vai chegar? Que as correntes vão ser diferentes. Então, sendo as correntes diferentes, a conclusão que a gente também vai chegar é o quê? É que a corrente total vai ser justamente o somatório de cada uma das correntes que passa pelos pedacinhos. Ou seja, a corrente total do circuito é eu pegar a corrente que passa por aqui e somar com a corrente que passa por aqui. Tá bom? Esse que representa para a gente aqui, ó, o somatório das correntes. Tá? A maneira de encontrar o resistor equivalente também é diferente. No circuito em série é só somar. No circuito em paralelo, a gente trabalha com a fração. Né? Então, ficaria o quê? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente. Lembrando, corremos o risco de trabalhar com MMC, isso aí pode vir a acontecer, tá? Então, a gente não tem que ficar preocupado. Depois eu faço um videozinho relembrando como é que a gente fala sobre contas de MMC, para poder tirar essa dúvida para quem tem ainda, mas a gente vai trabalhar com ela. E o resistor equivalente é importante por quê? Porque para achar corrente elétrica, que nem a gente acha da outra vez, vai seguir o mesmo princípio, tá bom? Então está aqui a fórmula para a gente poder representar, né, o resistor equivalente, e aí, à frente a gente vai ter um exemplozinho para a gente poder analisar. Vamos lá? Então a gente tem aqui um exemplozinho. Ó, a gente tem aqui, deixa eu apagar aqui também que ficou. Isso, vamos lá. A gente tem aqui um exemplozinho. Aqui está um circuito em paralelo, porque a corrente elétrica, supondo que ela vai sair desse polo para chegar nesse polo, ela tem um caminho, ela tem 3 caminhos para poder passar, por esse resistor, por aqui, não é isso? E a gente sabe o quê? Que para trabalhar, aqui a gente vai ter que observar a primeira construção. Então, diz que está em paralelo, e ele quer saber o quê? O valor do resistor R. Então vamos lá, vamos destacar o que ele quer. Ele quer saber esse valor aqui e a corrente aqui. Esse é o nosso foco, beleza? Então a gente vai partir da teoria. Qual é a teoria? Que a voltagem que passa num resistor, ela vai ser única. E a gente tem elementos para poder determinar essa voltagem. Como assim, gente? Bem, se a gente observar aqui no meio, ó, deixa eu botar de outra cor. Se a gente observar aqui no meio, eu tenho corrente e tenho resistência.
Com a primeira lei de Ohm, eu consigo determinar o valor dessa voltagem. Como o circuito é em paralelo, então a voltagem que passa por aqui vai ser a mesma que vai passar por aqui, certo? Então já é um caminho. Então, partindo desse princípio, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar a voltagem que passa por aqui, ou a DDP que passa por aqui. Está aqui, ó. A aplicação está aqui. Aqui está a maneira para poder achar a DDP, né? E aqui a DDP não, desculpa, meus amigos. Aqui está a maneira para achar a corrente que passa embaixo. Mas antes disso, como é que a gente vai achar a voltagem, né? Desculpa, eu acabei que eu pulei essa parte. Aqui a gente vai fazer simplesmente o quê? Como esses dois estão aqui no meio, né? Eu tenho a voltagem, aliás, eu tenho a corrente e tenho a resistência. Como é que a gente vai fazer para determinar a voltagem? Simples. Só pegar 20 e multiplicar por 0,3, que é a primeira lei de Ohm. R vezes I. Então, R vezes I, no caso, vai ser 20 multiplicado por 0,3, que vai dar 6. Por isso que ele usa o 6 aqui, tá bom? Legal? Por isso que vai vir esse 6 aqui. E aí a gente sabe que, como as voltagens são iguais, ou seja, aqui passa por aqui, por aqui, por aqui é igual, então aqui vai passar 6, aqui vai passar 6, porque a gente já fez a conta, e aqui também vai passar 6. Então, se eu sei que aqui passa 6, eu já posso trabalhar aqui embaixo para poder achar a corrente elétrica. É o que eu fiz aqui, né? Fazendo isso, a gente sabe que a resistência é 15, a voltagem é 6, e é só dividir, a gente sabe que dá 0,4. Ok? Bem, outra coisa interessante que a gente pode trabalhar. Olha aqui que ele dá uma dica para gente. Ele diz aqui na frente que juntando todas as correntes, dá 0,8. Beleza, o que isso vai me adiantar? Ué, eu sei que aqui já passa 0,3. Aqui nós acabamos de fazer a conta e vimos que é 0,4. Para 0,8, aqui em cima só pode ser 0,1, que é só juntar, que é onde é a questão da teoria. Juntei tudo, eu sei que dá 0,8. Então, eu já sei que a corrente que passa por aqui é de 0,1. Então, ciente disso, já posso partir para encontrar a resistência que está ali, porque eu sei que a voltagem que passa aqui é 6. Então, é onde a gente finaliza aqui embaixo. Ó, tá vendo? Então, a voltagem é 6 porque é paralelo, a resistência é o que nós queremos, e a corrente a gente sabe que é 0,1, porque juntos tem que dar 0,8, aqui já é 0,3, aqui é 0,4 que acabamos de fazer a conta, e a gente conclui que aqui em cima vai ser 0,1. Fizemos as contas, a gente conclui que o resistor daqui de cima vai ser 60, tá bom? Então, um exemplozinho para poder praticar a questão teórica aí da parte de resistor associação em paralelo, tá bom? E a gente segue para a associação mista, para a gente poder fechar. Bem, na associação mista, o que ocorre? A gente vai ter algum trecho que é paralelo e algum trecho que vai ser série. E a ideia aqui é fazer o quê? Tudo que está em paralelo, transformar para que fique em série. E aí, depois que fica tudo em série, a gente faz só somatório. Então, a gente sempre trabalha nisso. Parte sempre do paralelo para depois vir para o série. Essa é a ideia, é o que vai facilitar os caminhos. Pode ser que precise para achar corrente elétrica, potência, enfim. Mas, assim, essa é a proposta do circuito quando está em misto, ou seja, uma associação mista, tá bom? Para poder facilitar o entendimento. Então, ó, um exemplozinho. A gente tem aqui essa associação e ela é mista, porque a gente tem um trecho que é em paralelo, certo? E a gente tem esses dois aqui de fora que estão só esperando, tá? Para poder se associar. Esse aqui, depois que a gente resolver o problema, ele vai virar um único resistor que vai ficar em série com esses dois aqui. Então, você deixa de fazer o paralelo para poder, quando você fizer o paralelo, ele vira um série. E aí você tem a sua situação mais simples para poder resolver, tá bom? Então, como ela é mista, a gente vai partir primeiro da parte que está em paralelo, certo? Para depois ir para as outras etapas. Então, vamos lá. Como esses três aqui estão em paralelo, vou botar aqui na frente, vou botar aqui. Ó, como esses três aqui estão em paralelo, deixa eu dar um destaque aqui. Bem, o jeito de fazer é a fórmula que eu apresentei para vocês. 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Como todos são iguais, então a gente vai ter o quê? Que 1 sobre REC é igual a 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Como os denominadores aqui já são iguais, então eu só preciso somar os numeradores direto, que foi o que eu fiz aqui. Ó. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. E a gente tem que observar o seguinte, que é 1 sobre REC.
E aí o resultado final eu tenho que fazer o quê? Eu só vou inverter, porque o que eu quero é REC, não quero 1 sobre REC. Então, quando eu ou fazer uma multiplicação cruzada, tanto faz. O famoso cruz-credo também. E aí a gente tem essa conclusão que o resistor equivalente entre esses três aqui, ou seja, eu vou pegar esses três aqui e substituir por um que vale 4 sobre 3. E aí o que, que aconteceu? Todos esses três aqui, eles morreram, certo? E viraram um só, como se aqui no meio tivesse um só, de quanto? De 4 sobre 3. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter esse cara aqui, você vai somar esse cara aqui, mais esse cara aqui, mais esse cara aqui, que acabou de ficar em série. Então, você vai ter 4 mais 4 sobre 3, que foi o que eu representei aqui para vocês. Está aqui a representação. Bem, a parte que não está em fração, eu somo direto, né? 4 mais 4 fica 8. E aqui dá 4 sobre 3, e é como se eu fosse tirar o MMC, né? E aí o que, que eu faço? Para não perder muito tempo, o que, que aconteceu? Eu só multiplico, né? 8 é a mesma coisa que 24 terços, 24 dividido por 3. Ajeitei aqui o numerador e aí fiz uma aproximaçãozinha. E a gente chega à conclusão de que o resistor equivalente no final de tudo seria esse aqui, tá bom? Então a gente faz um trabalho primeiro com a parte que está em paralelo, depois a gente vai trabalhando com o que está em série, beleza? Deu para salvar? Acho que tá bom, né? Já falamos bastante, deu para entender. Então, espero que tenha ajudado vocês nesse entendimento aí, tá? E meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Quem puder, ajuda a divulgar o canal lá para a gente trazer sempre alguma coisa legal. A proposta é trazer o máximo de conteúdos para ajudar vocês, tá bom? Divulga lá, curte o nosso canal, né? Curte, se inscreve lá e divulga lá essa ideia para a galera aí, tá bom? Eu estou começando agora, com o passar dos vídeos a gente vai melhorando. Então, quem me conhece sabe, a gente vai seguindo aí devagarzinho, tá bom? Meus amigos, beijo no coração de vocês. Vocês são lindos. Obrigado por tudo. Fui! E aí, meus amores, beleza? Tranquilidade? Vamos começar a nossa viola. Antes de mais nada, né? Queria agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm tido comigo, tá? Pelo retorno que vocês me deram. Alguns já me falaram se ficou bom, se não ficou bom. Acho super interessante essa troca, porque é novidade para todo mundo, né? Para vocês, para a gente, enquanto professores, enquanto escola também. E a gente acredita que esse retorno, esse feedback de vocês é o que faz a gente melhorar. Né? A gente sempre busca melhorar para vocês. E é sempre fazendo a nossa parte nesse período de quarentena, porque isso vai passar. É só questão de mais cedo ou mais tarde, mas é só ter na nossa mente, na nossa consciência que vai passar. Não adianta a gente ficar no desespero, embora em alguns momentos dê esse certo desespero mesmo, tudo bem, a gente entende, mas se a gente não fizer a nossa parte, vai ficar pior. Então a gente tem que fazer a nossa parte para ajudar a nossa família, as pessoas que a gente gosta e até as pessoas que a gente nem conhece, tá bom? Sem perder tempo, vamos começar? Então, puxa a vinheta! E aí, meus amores? Olha quem está aqui no cantinho mais uma vez. Belezinha? Então vamos começar? Então, na aula passada, o que nós fizemos? Nós fizemos uma revisão sobre a parte de temperatura, calor e quantidade de calor, certo? Então, hoje a gente vai dar sequência falando sobre a parte de dilatação térmica, tá? O próprio tema já induz mais ou menos o que a gente quer fazer. A palavra dilatação tem a ver e induz a gente a pensar sobre aumento ou não de alguma coisa, e térmica está diretamente ligado à temperatura. Então, a gente vai trabalhar com esses dois camaradas aí, certo? Bem, primeira coisa que a gente tem que entender, o significado de dilatação térmica. Quando a gente tem um aumento de temperatura ou até mesmo uma diminuição da temperatura, o que acontece? O corpo ele sofre uma variação de tamanho. Isso aí acontece. Tá? Bem, essa variação de tamanho ela se dá de três maneiras. Ou ela vai ser em uma dimensão, duas dimensões ou em três dimensões. Então, é justamente sobre essas três situações que a gente vai trabalhar. A primeira situação, quando a gente fala em uma única dimensão, a gente está falando de dilatação linear. Lembrando que
Só tem sentido em falar em dilatação quando você tem uma mudança de temperatura, tá bom? Levando em consideração que todo o corpo ele tem um tamanho inicial, ele tem uma característica, o que vai diferenciar a situação de uma para outra é a mudança de temperatura. Se não mudar a temperatura, não tem sentido em falar em mudança de tamanho. Tá legal? Bem, a dilatação linear ela se dá do quê? É a variação do comprimento. Imagina uma linha de trem. Se você olhar ela ao longo, ela comprida, olhando para baixo, que nem eu estou olhando assim, imaginando ela indo embora, o que, que vai acontecer? Seria ela uma linha, tá? E aí o fato dela ser a referência maior ser o comprimento determina para a gente o comprimento linear. O que, que a gente precisa então ter como referência? Primeira coisa que a gente tem que ter como referência, ó, sempre tem um tamanho inicial. Ela começa com um tamanho, isso foi o que eu comentei atrás. Temperatura inicial, ou seja, imagina que ela está numa temperatura ambiente, tá bom? E aí, durante o dia, ela pega uma temperatura ao meio-dia de 45 graus, por exemplo. Ela teve uma mudança de temperatura. Ela começou em uma temperatura e terminou em outra, ela teve essa variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura ela vai fazer com que o tamanho que você tinha inicialmente se torne um novo tamanho. E quando esse novo tamanho acontecer, você vai ter uma variação de tamanho, ou seja, seu tamanho vai mudar. Ele pode aumentar ou pode diminuir, vai depender da situação que você esteja trabalhando, tá bom? E como é que a gente calcula essa dilatação linear ou essa variação de comprimento? Simples. Essa variação de tamanho, ela é dada de que forma? É o comprimento inicial, tá? Multiplicado pelo coeficiente linear e a variação de temperatura. Vamos entender cada uma delas? Então, o comprimento inicial é o fato de você já olhar para ele e ver o tamanho que ele tem. O coeficiente linear, ele varia de cada um, por quê? Porque cada corpo ele tem sua característica física, né? Então, o alumínio, o ferro, o ouro, então cada corpo tem a sua composição molecular. Isso também influencia no ganho e na perda de temperatura, tá? E aqui é a variação de temperatura mesmo, como a gente já sabe calcular, sempre temperatura final, mas a temperatura inicial. Isso aqui representa justamente o quanto que esse comprimento vai mudar, que é a variação de comprimento. Detalhe nas unidades, tá? Aqui, na unidade de comprimento, ela pode variar em metro, centímetro, milímetro, não tem uma unidade certa. O importante é manter a mesma unidade o tempo todo. Tem essa certa flexibilidade porque trabalho é muito pequeno. Salvo exceção de pedir obrigatoriamente no sistema internacional. Aí é o metro. Aí a gente não tem para onde correr. Dilatação superficial, a gente tem que entender que na física e na matemática, superficial significa área. Então, a gente está falando de dilatação de área. Imagina uma placa de ferro, né? E aí você deixa essa placa de ferro quadrada no chão ao longo do dia. A mesma situação do trilho de trem. Se você deixar ela o dia inteiro ali, ela vai acontecer o quê? Ela vai aumentar de tamanho. Então, ela aumentando de tamanho, ela vai ter o quê? Uma dilatação. Né? E aí a gente tem que levar em consideração a mesma proximidade da linear. Você tem uma área inicial, certo? Depois que você tem essa área inicial, o que, que você vai ter? Se ela ficar exposta à temperatura aumentando, você passa a ter uma nova área. Tá aqui, ó, na bordinha aqui. Essa seria a nova área. E aí teve um espaço entre essas duas áreas, já teve um aumento. Esse aumento é o que a gente chama de variação de área ou variação de superfície. E aí a gente como é que calcula? Se a gente observar, ela é muito parecida com a fórmula da dilatação linear. Ó, aqui só mudamos as letras. Repara que aqui era L e passamos para A. Então, variação de área é igual a quem? A área inicial que multiplica o coeficiente de dilatação superficial e a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação linear, perdão, superficial, como são duas dimensões, então ele é o dobro do coeficiente linear. É como se você pegasse o alfa e multiplicasse por 2, tá? Que fique bem claro para a gente, tá bom? Dilatação volumétrica é a última situação. Lembra que a gente falou que trabalhamos em uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Linear, superficial e agora a volumétrica. Três dimensões. Ó. As três dimensões estão aqui. Ó. Uma, duas, três. São as três dimensões. Então a gente tem um volume inicial, que são três retas, tá vendo aqui? Ó? São três linhas, tá? E
Com o aumento de temperatura nessa situação que ele está apresentando para a gente, você vai ter um novo volume, então você vai ter um novo tamanho. Só que esse novo tamanho ele aumenta em relação ao tamanho que você tinha de início. Então, fazendo isso, a gente consegue ter também a fórmula para calcular a dilatação volumétrica. Como é que a gente calcula a dilatação volumétrica? Mais uma vez, meus amores, ó, observem aqui, são muito parecidos também, ó. O A, o V e o L. A gente só mudou o fato de trocar o A pelo V. Então aqui seria a variação de volume, é igual ao nosso volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrica e a nossa variação de temperatura. Esse camarada aqui, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 vezes o valor da coeficiente linear. Foi o que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Ó. Tá vendo aqui embaixo? Então, a gente tem aqui, vale o triplo do coeficiente linear, porque são 3 dimensões, e aqui vale o dobro do coeficiente linear, porque são 2 dimensões. Coeficiente de dilatação superficial, coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Então, o que eu quero fazer agora para vocês? Quero só mostrar uma coisinha antes da gente seguir. Calma aí. Então, voltando, meus amigos, agora aqui eu quero mostrar para vocês uma situação visual da dilatação térmica. Ó, deixa eu dar o play aqui para vocês verem. Então, o que acontece? Observando aqui, a gente vai criar uma situação. Literalmente, é um fio, uma estaca de madeira, certo? E um pezinho também. A única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Quando você esquenta, foi o que a gente conversou no início, o que, que vai acontecer? Pelo fato, deixa eu parar aqui um pouquinho. Pelo fato da temperatura aumentar, vai fazer com que o volume ele aumente. Então, essa cordinha ela vai aumentar de tamanho. E quando aumenta de tamanho, o que, que acontece com esse pezinho? Esse pezinho ele vai puxar porque ele tem um espaço maior para poder descer. Então, ele puxa para poder cair, tá? Então, ó, olhando aqui de novo, ó, rapidinho. Desceu, certo? Vou botar mais uma vez para vocês olharem com calma. Observa direitinho. Ele cria a situação para vocês, certo? Esquenta o fio. E aí, quando ele esquentar o fio para vocês, ó, o volume vai aumentar. Aumentando o volume, o fio aumenta. E ó, certo? Beleza. Aí fechou. Tá bom? Só para elucidar para vocês isso aí. Então vamos voltar para o nosso slidezinho. Então voltando. Bem, então voltando aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o quê? De lá eu já queria puxar para a aplicação no nosso dia a dia. Lógico, eu não vou ler o texto para vocês, a gente só vai resumir rapidinho. O que que acontece? Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente você consegue observar, por exemplo, quando tem um azulejo em casa, que entre os azulejos tem sempre um espaçozinho que a gente bota o rejunte. Aquele espaçozinho não é à toa, é um espaçozinho para justamente caso tenha um aumento de tamanho por conta da variação de tamanho de temperatura ao longo dos dias, você precisa de um espaço para aquele azulejo ali ele expandir e voltar ao seu tamanho normal, sem que ele junte um com o outro. Porque se os dois não tiverem espaço, o que, que vai acontecer? Esquentou, ó, vai subir o piso, vai quebrar o piso e vai estragar a sua obra. Isso acontece com ponte, com fio, se for muito esticado também, enfim, se você deixar muito esticado sem um espaço para poder ele dilatar, para ele ganhar esse espaço, não vai ter jeito, ele vai esticar e vai arrebentar, tá? Ó, uma aplicação é o trilho de trem. Quem teve a oportunidade de ver, né, a gente sabe que entre os trilhos sempre tem um espaço que é calculado na teoria é calculado para poder suportar esse ganho de tamanho. Porque se não for feito o cálculo certo, olha o que, que acontece. Tá vendo só? Do lado você tem um trilho de trem que foi calculado certinho, tá vendo? E do outro lado, ó, um trilho que não foi. E aí o que, que aconteceu? Ó, ficou tudo torto. E aí não tem jeito, meus amigos. Tem que tirar tudo e começar do zero. Outro exemplo bobo, Ponte Rio-Niterói. Quem nunca passou pelo né, de carro, de ônibus, ou até mesmo de moto, qualquer coisa do tipo. É porque entre as placas sempre tem um espaço de dilatação, porque se não tiver aquele espaço de dilatação, uma placa da ponte ia juntar na outra, a ponte ia quebrar e ela ia cair, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês na situação do dia a dia. Um experimentozinho também para vocês darem uma olhada. Eu acho que é legal, uma coisa que vai ajudar muito nesse períodozinho de vídeo aula que a gente está passando, é a oportunidade de trazer mais recursos que talvez em sala de aula não consiga trazer para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Fala, galera!
Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro e eu vou gravar para você um vídeo de um experimento sobre dilatação térmica, galera. Para isso, para mostrar para você que as coisas dilatam, quando você aquece os objetos de maneira geral, ele aumenta de tamanho, sabia? E quando você esfria, ele diminui de tamanho. Bom, galera, isso aqui é o seguinte então, ó. Essa esferinha, ela passa aqui por esse anel muito justinho, galera. Muito justinho. Essa esfera está passando aqui pelo anel de forma muito justa. E eu vou mostrar para você que se nós aquecermos essa esfera, olha só o que vai acontecer. Vou aquecer com uma vela essa esfera por um tempinho. O que vai acontecer? Essa esfera vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho a ponto de não mais passar por esse anel. Já não passa mais pelo anel. Porque como ela é muito justinha, ao aquecer a esfera um pouquinho, ela já dilatou o suficiente. Ó, interessante, né? Galera, então é isso. Muito obrigado, tudo bom você, fica com Deus e até mais. Valeu! Legalzinho, né, cara? E é rapidinho, né? Você vê, ó, dilata. Rapidinho, já não passa. Espera só um pouquinho, esfria, a bichinha já passa. Então, meus amores, é isso que eu queria passar para vocês. Duas situações, duas experiências para vocês observarem, entenderem que a dilatação ela faz presente no nosso dia a dia. Então, mais do que a gente imagina. Só que, como eu sempre falo, a gente não para analisar, mas as situações elas acontecem, tá bom? Bem, eu quero agradecer a vocês pela nossa videoaula de hoje, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção mais uma vez. Espero que eu possa ter ajudado ou contribuído de alguma maneira. Vou passar a lista de exercícios para vocês também trabalharem um pouco mais e combinar a melhor maneira para poder tirarem as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, tá? Aproveitem bastante esses dias de vocês aí, mesmo estando em quarentena. Façam contato com os amigos de vocês, conversem, procurem distrair a cabeça em algum momento do dia de vocês, porque vocês vão precisar, tá? Não afastem os estudos, porque depois, quando voltar, se vocês largarem de mão para retomar o ritmo, fica mais complicado um pouquinho. Então, não afastem dos estudos, tá bom? Beijos mais uma vez. Fui! E aí, meus amores? Belezinha? Tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula que a gente vai estar fazendo essa semana, né? Queria agradecer pelo carinho que vocês tiveram comigo na semana passada, por todo o retorno que vocês me deram. Fiquei muito satisfeito. Espero que tenha agradado, né? A gente está sempre tentando fazer o melhor possível para vocês. Como a gente disse na semana passada, eu volto a dizer. Se a gente procura melhorar, é para ajudar vocês. Então, essa semana, a gente ainda está nesse período, né, de quarentena, de isolamento social. Ainda parte do princípio que se faz necessário para poder ajudar todo um sistema, né? E a escola, de novo, eu volto a dizer, ela está procurando, da melhor maneira possível, tentar normalizar essa situação para vocês, tá? Na semana passada a gente começou com uma revisão e essa semana a gente vai dar uma continuidade aí, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos que vamos? Então vamos lá. Solta, puxa, vem vinheta. Oi, olha aqui no cantinho mais uma vez. Beleza? Então vamos nós. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o quê? Praticamente vai falar sobre energia e potencial e trabalho. Só que nesse momento a gente vai estar falando sobre a parte de eletricidade, lembrando que a gente ainda assim vem focando na eletricidade nesse primeiro momento. Então, a gente vai falar de energia, de potência ou potência elétrica, é o mesmo significado, e trabalho. A diferença de potencial está diretamente ligada ao potencial elétrico e isso vai nos auxiliar a encontrar o trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é o quê?
Quando a gente fala de energia potencial elétrica, a gente não pode esquecer que a gente parte do mesmo princípio da energia potencial. Lembra de física? Não sei se vocês já recordam de física no nono ano, mas o que significa energia potencial? Primeiro, o que significa energia? É a capacidade que o corpo tem de gerar trabalho. Isso é fato, tá bom? Energia potencial é uma energia de acumulação, ou seja, você está juntando aquela energia toda para depois, então, você conseguir gerar uma nova energia, que é a energia cinética, que é a energia de movimento. Então, no primeiro momento, quando a gente fala de energia potencial, a gente está falando de energia que está acumulando. E como é elétrica, então a nossa referência é a eletricidade. Então, a energia potencial elétrica é a capacidade que a força elétrica ela tem de gerar trabalho. Então, o foco de energia potencial elétrica é o trabalho, perdão, é a força elétrica, tá? Então, é a força que tem a capacidade de gerar trabalho, ou seja, é a força que vai deslocar, porque se você vai gerar uma energia cinética, você tem que ter movimento. E automaticamente, quando você tem movimento, você tem velocidade. E aí uma coisa vai puxando a outra. Então você tem que falar de força elétrica, que vai te gerar o trabalho. Gerando esse trabalho, você tem energia cinética. Então a energia potencial vai se convertendo, tá bom? Então preste atenção no foco. Energia potencial, ela está focada na força elétrica, tá? Ó, para vocês entenderem, esse aqui é o foco, tá? Você tem as duas cargas aqui, inicialmente posicionadas, e depois de um determinado momento, por conta da força que tem entre elas, o que vai acontecer? Ela vai ter um novo, ela vai se deslocar mais uma vez. E aí, é em cima disso que a gente vai fazer as contas para calcular a energia potencial. Lembrando que a referência é, ó, força elétrica, tá bom? Beleza? Então tá bom. Potencial elétrico. O raciocínio também não é diferente. Só que a capacidade que ele tem já não é o foco na força elétrica. Desculpa, não é a força elétrica que é o foco dele, e sim o campo elétrico. Esse aqui é o grande detalhe, meus amigos. Um foca no trabalho, perdão, um foca na força, desculpa. Aqui, ó, deixa eu voltar. Esse aqui, energia potencial, ele vai focar na força elétrica, tá? E a gente tem o potencial elétrico focado no campo elétrico, tá? Então, é a capacidade que a força tem de gerar trabalho, ou de realizar trabalho, e o potencial elétrico é o que o campo elétrico tem de potencial para gerar trabalho. Então, é a capacidade que esse campo elétrico tem para poder gerar trabalho. Isso é a diferença do potencial elétrico para energia. Aqui é a mesma situação. Isso aqui é uma representação de um campo elétrico, certo? Ele é equidistante, ele é circular. Então você trabalha focado aqui, nas linhas que ele tem aqui. Essa é a ideia do potencial elétrico, tá bom? Só questão de foco, só questão de partir da onde para chegar aonde, tá? Bem, trabalho e diferença de potencial. Trabalho a gente vem da física. Como é que a gente calcula o trabalho? Força multiplicado pela distância. E aí, como é que a gente vai calcular essa aí? A gente precisa calcular a nossa variação. A gente tem que variar alguma coisa. Quando a gente está falando da eletricidade, a nossa variação ela vem justamente do quê? Dos nossos potenciais. Ou seja, a gente vai tomar como referência o potencial elétrico, certo? E aí, como a gente vai fazer? Comparar que a gente está em duas posições, então a gente vai ter a chamada, no caso, diferença de potencial. Essa diferença de potencial que vai ajudar muito a gente a trabalhar. E essa diferença de potencial, de repente a gente já até ouviu falar, a famosa DDP, que a gente trabalha, que a gente ouve na tomada, DDP de 110 volts, né? Enfim, uma voltagem, e elas começam a serem trabalhadas a partir daí. Tudo começando lá na quantidade de carga, passa pelo trabalho, passa pela força elétrica, que chega no campo elétrico, que chega na energia potencial, que chega no potencial, e agora a gente já está chegando no trabalho e a diferença de potencial. Olha como é que uma coisa vai encaixando na outra. Então, por isso que eu falo que a gente não pode deixar passar os conteúdos anteriores, porque um vai dependendo do outro, tá bom? Ó, aqui a gente tem um campo elétrico, certo? E aqui a gente tem duas cargas, né? Essa carga aqui seria o Qzão, porque ela que gerou o campo, certo? E essa aqui seria o Qzinho, porque ela é a carga de prova. Observa que aqui está dizendo para onde está sendo o campo, certo? Por quê?
Como tem cargas iguais, a tendência dela é ir para fora, né? Ou seja, é a repulsão. A gente também viu isso na primeira aula. Então, o campo elétrico também está apontando para isso. Eu quero que vocês observem os dois lugares que ele quer comparar. Ele está supondo que você estava aqui, certo? E como a sua força vai ser força de repulsão, você está vindo para cá, tá? Então, ele vai tomar como referência duas posições que ele vai obter. A posição A e a posição B. Observa que a referência da distância é em relação à sua carga geradora. Então, como você tem isso aqui, você vai calcular dois potenciais elétricos. Um potencial em relação à posição A, um potencial em relação à posição B. Feito isso, aí a gente vai ver lá na frente como é que se calcula, tá bom? Aqui tem mais um videozinho que eu sempre acho legal mostrar para vocês, como eu conversei na semana passada, para vocês visualizarem essa parte de potencial. Aqui eu já fiz um misto, né? Eu achei um vídeo que vai falar melhor ainda da eletrização para vocês e também vem complementando a situação do potencial que você pode ter e o campo elétrico também. Vamos ver como é que fica? Para esta experiência usaremos um pequeno disco feito com papel alumínio colado num fio fino isolante pendurado numa haste metálica sobre uma base de madeira, um tubo de PVC transparente e papel toalha. Iniciaremos eletrizando o tubo de PVC atritando-o vigorosamente com papel toalha. O atrito fornece energia suficiente para que os elétrons de um corpo passem para o outro. No nosso caso, os elétrons passam do papel para o tubo e, portanto, o tubo fica eletrizado negativamente. Em seguida, aproximamos o tubo carregado do disco de alumínio, que inicialmente é atraído pelo tubo, pois se encontrava neutro ou descarregado. Porém, ao encostar no tubo, o disco se eletriza por contato, ficando com cargas de mesmo sinal do tubo. E como cargas de mesmo sinal se repelem, haverá forças de repulsão entre eles, como podemos observar na sequência do experimento. Quanto mais os corpos se aproximam, maiores serão as forças de repulsão. Agora, quando o disco encosta na haste metálica, se neutraliza e volta novamente a ser atraído pelo tubo. Podemos mostrar este mesmo efeito com a mão servindo como um terra, que também pode neutralizar ou descarregar o disco. Assim, pode-se observar o efeito campainha, onde o disco executa um movimento pendular, se eletrizando e se descarregando por contato, alternando forças de atração e de repulsão. E agora a gente chega na segunda parte. Como é que a gente calcula? Essa é a grande situação. A gente sabe que por mais que a gente converse, vai chegar um momento que a gente tem que partir para as contas. Como é que a gente calcula? Bem, a gente não pode perder de vista que o que a gente viu na aula anterior também faz parte, né, meus amores? E o que a gente viu na semana passada? Uma das coisas que a gente viu logo de cara foi quantidade de carga. Essa foi a primeira coisa. Depois nós vimos o quê? Força elétrica, certo? E também nós passamos pelo campo elétrico. Essas três situações nós passamos na semana passada. Então, essa foi a revisão básica que a gente teve na semana passada. Hoje, a gente também tem mais coisa para agregar. O que a gente vai agregar? Os três itens que nós conversamos. Como é que a gente calcula a energia potencial? Está aqui. Repara que os símbolos são sempre os mesmos. Não preciso nem me preocupar em colocar nada do lado, porque vocês já sabem. A única novidade é esse EP, que significa energia potencial. Esse K é aquele mesmo K que vale 9 vezes 10 a nona. Aqui são duas cargas diferentes, Q1, Q2, Qzão, Qzinho. Nesse caso, Qzão significa carga de prova. Perdão, carga que gera o campo, e o Qzinho, carga de prova. E aqui é distância mesmo. A observação é que a distância tem que estar em metros. Isso a gente não pode esquecer, certo? Depois, como é que a gente calcula o potencial elétrico? Aqui, nós temos dois caminhos para calcular o potencial elétrico. Muito parecido quando a gente foi calcular o campo elétrico, que foi a colinha que eu botei para vocês aí. Então, ó, potencial elétrico, a energia potencial dividida pela carga. Vê se não parece muito como é que a gente viu semana passada. Ó, a energia, olha o campo elétrico aqui parecendo. Muito parecido, né? E a outra quando a gente tem a distância. Lembrando que esse Qzão aqui
é a carga que gera o campo e esse Qzinho é a carga de prova, certo? Muita semelhança nas provas, para você observar só. E aqui, como é que a gente calcula o trabalho? Tá? O trabalho nada mais nada menos que o quê? A carga de prova multiplicado pelos potenciais, pela diferença dos potenciais elétricos. Esse cara aqui, é esse cara aqui mesmo. Só que você vai calcular para a primeira distância, que é a distância A, e depois você vai calcular esse mesmo cara aqui para a segunda distância, que é a distância B. E essa diferença ele chama de U, que isso de fato significa diferença de potencial, ou o famoso DDP. A única coisa que faltou acrescentar para vocês, meus amores, as unidades. Energia e qualquer energia, Joule, no sistema internacional. Potencial elétrico, volts, os 110 volts que a gente tem em casa. É aqui que começa a surgir esse cara. Trabalho e diferença de potencial. Trabalho é em Joule, diferença de potencial é em volts, porque são dois potenciais que você vai dividir, perdão, vai subtrair. Então, diferença de potencial é em volts, só que o trabalho, assim como energia, eles são dados em joules. Beleza? Então tá tranquilo. Vocês acharam que iam dormir na minha aula, né? Acorda, moçada! Beijos, fiquem com Deus. Então a gente fecha a nossa videoaula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer coisa, tá? Continue estudando. Não deixe de fazer as atividades. A gente vai fazer da melhor maneira possível para ajudar vocês. Caso tenha alguma dúvida, vocês sabem onde procurar, tá? O feriado está chegando. Descansem um pouco também, né? Não sei, é até complicado falar, mas eu já estou em casa o tempo todo, mas se desprende dos estudos, vai relaxar, entendeu? Fica com a família, curte a família, aproveita esses momentos também que estar de quarentena também requer isso. Vamos aproveitar para estreitar os nossos laços, porque a gente precisa disso também, tá bom? Então, eu deixo aqui o meu beijo no coração. Vocês são lindos sempre, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! E aí, meus amores? Belezinha? Bom, a gente está se encontrando mais uma vez, né, para mais uma aulinha de física, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais da questão vetorial. Na última aula, a gente começou a entender a aplicação da questão vetorial, quando a gente trabalhou com velocidade, falamos de velocidade, de aceleração, e vimos todo o entendimento da parte de cinemática, né, para a parte de vetorial. A gente viu que o raciocínio para deslocamento não muda, o raciocínio para entendimento de velocidade não muda, o raciocínio para aceleração também não muda, certo? Então, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar e vamos ver uma aplicação justamente dessa questão da cinemática, que é quando a gente quer fazer a questão da relatividade, ou seja, a gente quer relativizar a situação de movimento, né? Aí, o exemplo que ele coloca aqui para a gente é quando a gente tem uma comparação do exemplo clássico. Você quer fazer uma velocidade relativa. Então, para poder fazer velocidade relativa, você tem que comparar. E para você comparar, você tem que fazer o quê? Tem que analisar todo o movimento. A grande questão aqui é a seguinte: quando a gente parar para observar, por exemplo, o posicionamento desses veículos aqui, eu posso comparar a minha velocidade em relação desse aqui para cá, certo? Desse aqui para cá e desse aqui para cá. Ou seja, eu tenho três tipos de velocidade. Eu tenho a velocidade do meu carro A em relação ao meu carro B, velocidade do meu carro B em relação ao carro C, né? E a velocidade do meu carro A em relação a C. Repara que todos eles, para todos os casos, eu tenho uma representação vetorial. E a gente sabe que a gente tem como trabalhar com a questão vetorial. Por quê? Porque se a gente quiser, por exemplo, calcular a velocidade relativa de A para B, eu trabalho com esses dois vetores aqui e aí uso as propriedades vetorial de adição, de subtração, para poder implementar. Por exemplo, se eu quiser calcular a velocidade relativa de A para C, eu sei que vai ser a soma do vetor velocidade de A para B em relação, junto com o vetor A para B para C.
Então, aí o que acontece? Sendo esses dois vetores, entre eles tem um ângulo, né? Aí a gente vai usar a lei que a gente for apropriado, que é o que o roteiro vai apresentar aqui para vocês. O que eu quero comentar aqui é o seguinte, apresentar para vocês é o seguinte. Quando a gente começa a falar sobre isso, o primeiro entendimento é de que a gente está sempre relacionando com o vetor. E aí na aula a gente brincou que o vetor ele dá o entendimento de seu caminho mais rápido, né? Ou seria o atalho para poder fazer as coisas, então aqui não muda. Então aqui ele representa justamente o que eu comentei com vocês, o quê? Você mostrar que os vetores velocidade, né? No caso foi o deslocamento, melhor dizendo, e a velocidade também vai seguir, porque a gente viu também na última aula que o vetor velocidade ele segue a mesma direção do vetor deslocamento, então vai estar para o mesmo caminho, só a questão de acrescentar um elemento, né? Que quando a gente fala de velocidade, automaticamente a gente tem que falar de tempo, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a primeira representação que a gente tem o quê? A representação do vetor posição em relação A em relação a B, depois a gente tem o vetor posição de B em relação a C e o vetor posição de A em relação a C. Se a gente observar, o vetor A em relação a C, ou C em relação a A, tanto faz a interpretação, ele é justamente a adição, é a representação da adição desses dois vetores aqui. E aqui tem uma questão vetorial, deixa eu ver se eu faço aqui para vocês. Aqui tem a questãozinha vetorial para poder representar, porque aqui tem um ângulo. E aí, quando a gente tem esse ângulozinho aqui, a gente sabe que para determinar esse vetor soma aqui, a gente vai trabalhar com a lei dos cossenos, porque não é 90 graus. Então, a gente tem como calcular o valor desse vetor aqui, conhecendo o valor desses dois aqui, fazendo a aplicação da lei dos cossenos. Fazendo isso, a gente consegue descobrir o valor desse vetor. Com o mesmo raciocínio, a gente também consegue trabalhar a velocidade. Por quê? A diferença da velocidade para o vetor posição é que a gente só vai fazer o quê? Vamos analisar o tempo, né? Que é o dt que eles chamam aqui. Então, quando você quiser determinar o vetor velocidade, quando você está fazendo a relação de comparar entre duas posições, então o que você tem que fazer? Você precisa do vetor deslocamento, isso aí é fato, você tem que saber o quanto que você vai andar e o tempo que você vai gastar. Só que tempo não é grandeza vetorial, a gente sabe que o tempo é grandeza escalar. Então, a gente só precisa de descobrir quanto tempo que se gastou em relação ao vetor que a gente vai estar trabalhando. Quando a gente faz essa representação, então a gente passa a ter o quê? Velocidade escalar. E aí, a gente passa a ter velocidade vetorial, a gente passa a ter velocidade vetorial. E com a velocidade vetorial, a gente pode fazer a mesma análise. Lembrando que, nesse caso aqui, a gente viu na última aula, o vetor velocidade ele vai seguir o mesmo caminho desse vetor aqui, o vetor vai seguir para cá e aqui. Então, ainda assim, você vai conseguir relacionar a velocidade de acordo com a adição dos vetores. Lembrando que fazer a adição de vetores não necessariamente quer dizer que você vai pegar um e somar com o outro direto. Tem que respeitar as regras de operação de vetores. Se eles estão fazendo ângulo, tem que usar a lei dos cossenos ou o teorema de Pitágoras, que é o caso do 90 graus. Senão, a gente vai fazer a adição direta, mas sempre tem que observar. Nesse caso, como tem um ângulo entre os vetores, seria a lei dos cossenos para poder resolver. E aqui ele vem mostrar para você justamente isso. Aqui seria o somatório dos vetores, né? Se todo mundo segue o mesmo intervalo de tempo e você divide, então você tem todas as velocidades. Você tem velocidade CA, CB e BA. Então aí a gente vai interpretar quem são essas velocidades. Bem, velocidade CA é o quê? É a velocidade do carro C, tá aqui, em relação ao carro A. Ou seja, quanto que esse cara está à frente ou está mais rápido ou mais lento em relação ao carro A. Depois a gente tem o quê? VCB, ou seja, é a velocidade do carro C em relação a B. Então você vai olhar o C e o B e vai me dizer se o C quando você olha o C e olha o B, aí você vai me dizer, cara, esse C aqui está mais rápido que esse aqui. Não, ele está mais lento, porque o B está chegando mais próximo dele. Então, essa é a situação de comparar. E, por último, eu conto B em relação a, também seguindo a mesma ideia. Velocidade do carro B em relação à velocidade do carro A. Então, a gente tem essas três situações aí, tá? Tem para posição, tem para velocidade, e automaticamente, se a gente pensa em velocidade, a gente também pode pensar na aceleração.
Por quê? O conceito de aceleração é nada mais nada menos que o quê? Que a velocidade que você muda em relação ao tempo que você gasta. Se isso acontece, você tem aceleração. Então, ele usou o mesmo raciocínio para poder mostrar que você também consegue representar a aceleração de maneira vetorial e determinar o somatório também. Então, você consegue, numa única situação, você consegue trabalhar daqui para cá. Começamos aqui somente com o vetor de deslocamento, certo? Está aqui. Depois, se eu pego esse vetor de deslocamento, divido por um tempo qualquer, aí eu passo a ter o vetor velocidade, tanto em todos eles, considerando o mesmo intervalo de tempo. E aí, se eu pego essa velocidade e divido pelo tempo novamente, que foi o que aconteceu aqui embaixo, ó, que foi justamente essa etapa que ele fez aqui para gente. Então, quando a gente pega essa velocidade e divide pelo tempo novamente, aí a gente passa a trabalhar com a aceleração. Aí a aceleração vai ser a aceleração CA, CB e BA. Aceleração de C em relação a B, de C em relação a A, de A em relação a B e por aí vai, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando aí, tá bom? Seguindo a lógica, né, de analisar a aceleração, tudo direitinho, então a gente tem essa primeira aplicação aí. Nós falamos de maneira geral e a gente passa para fazer a análise de uma aplicação. Então, quando a gente faz essa análise de aplicação, deixa eu apagar aqui que vou junto, esqueci de apagar. Opa, pronto. E a gente tem o quê? A gente tem um exemplo para poder entender. Tá? Vou passar só esse exemplo aqui para a gente analisar e a gente fecha isso, porque depois vai vir lançamento oblíquo, que é um conteúdo que não tem nada a ver. Então, a gente vai fechar uma etapa aqui e depois vai abrir um outro tipo de movimento. Tá? O que acontece? Ó, tá lá, um barco navega em um rio, né, mantendo a velocidade constante de 4 metros por segundo em relação às águas, por sua vez se move em relação às margens com velocidade de 3, não é isso? Então, calcule o módulo da velocidade do barco em relação às margens quando? Aí você vai comparar as velocidades. Primeiro, quando você desce o rio, então você está a favor do rio. Quando você está contra o rio, quando você atravessa o rio perpendicular, né? A favor da correnteza e contra a correnteza. Então, a gente vai analisar essas 4 situações. A primeira situação é aqui a questão da letra A. Quando você está indo de acordo com a velocidade do rio, então, se você tem a sua velocidade, que é 3 e a velocidade do rio é 4, então o que vai acontecer? Como vocês estão indo para o mesmo lado, né? Mesma direção e mesmo sentido, o que a gente faz para resolver? Pega os dois valores e simplesmente eu vou somar. Então, foi o que ele fez aqui. Ó. O somatório, nesse caso, como eles têm a mesma direção e mesmo sentido, né, é um dos casos de adição de vetor. Nesse caso, como eles têm a mesma direção e mesmo sentido, simplesmente eu vou só somar. Não tem problema de ângulo, não tem problema nenhum. Então, a velocidade relativa, nesse caso aqui, pelo fato de eles estarem indo para a mesma direção e sentido, somei e deu 7. Ok? Isso seria o caso da letra A. Na letra B, ele quer quando a gente vai contra a correnteza. Então, indo contra a correnteza, segue o mesmo raciocínio. Vai para um lado, ó, a velocidade do rio vai para um lado, a nossa velocidade, que é a velocidade do barco, vai para outro. Então, o que vai acontecer? A velocidade do rio é 3, a velocidade do barco é 4, e aí, no caso, o que a gente vai fazer? Vamos só subtrair, porque nesse caso não tem a questão do ângulo, né? Então, assim, é um indo para um lado, outro indo para o outro. Então, a velocidade relativa entre ele vai ser de quanto? Vai ser aqui, ó. Deixa eu representar aqui de novo, ó. Como eles estão indo do lado contrário, certo? Ok? Então, a gente vai simplesmente subtrair, ó, aqui. E aí a subtração vai se dar por quê? 4 menos 3 vai dar 1, ok? A velocidade do barco está aqui, a velocidade daqui da correnteza está aqui, né? Subtrai um pelo outro, e aí vai dar 1 metro por segundo, ou seja, ele vai avançando 1 metro por segundo ao contrário, né? Ele consegue aos pouquinhos ir caminhar contra o rio, certo? Outro caso, quando a gente está fazendo o quê? Quando ele bota que a gente está fazendo no sentido perpendicular. Estou fazendo na questão do sentido perpendicular, que é outro caso aqui, ó. É como se você tivesse a correnteza te puxando e você quisesse atravessar assim, né?
Então, você vai fazer o famoso 90 graus, que a gente já viu que a gente tem uma velocidade subindo 90 graus para cá. Nesse caso, quando é perpendicular, a gente sabe que a maneira para poder resolver essa questão é como? Teorema de Pitágoras, né? A tendência da nossa velocidade é vir para cá, porque vai vir forçando, então ele vai até atravessando, mas ele vai atravessando e vindo para cá aos pouquinhos, né? E aí essa solução vai ser dada pelo Teorema de Pitágoras. Então tá aqui. Está aqui representado o Teorema de Pitágoras, aqui embaixo, e a gente vai seguir. Então vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que aí vai dar 16 com 9 vai dar 25, tira a raiz quadrada, então vai ser 5 metros. Então esse vetor velocidade relativa aqui vai ser de 5 metros por segundo, certo? E aí fica faltando o último caso. Fica faltando o último caso, que é quando você está indo mesma situação, você está fazendo como se fosse um movimento rampado, você não está perpendicular, você está na inclinada dele, né? E aí, quando você vai na inclinada, você trabalha com as forças também trabalhando de maneira perpendicular, só que a sua questão visual, você só vai transportar para cá, ó, tá vendo que a sua tendência do movimento é vir para cá? Então, o que é que você vai fazer? Você só vai transportar esse vetor de maneira paralela para cá, porque ainda assim você continua tendo um teorema de Pitágoras aqui para trabalhar com o ângulo, só que ao invés de você estar indo para lá, você está indo ao contrário. Mas a ideia continua a mesma, né? Bem, quem é o vetor maior na realidade? O vetor maior é o vetor que representa a velocidade do barco, tá? E aí a gente vai ver justamente a velocidade que vai arrastar para ele, que é a velocidade da subida dele. Então tá aqui, ó, tá perpendicular, ó, o vetor que representa a hipotenusa. Deixa eu apagar com ele. O vetor que representa a hipotenusa é o vetor que mede 4, então vai ficar 4 ao quadrado igual a 13 ao quadrado, mais a velocidade da subida dele. Essa aqui é a velocidade da subida dele, tá aqui. Esse aqui é o cara que representa a subida. E aí vai ficar o quê? 16 menos 9, confere, vai dar 7. E aí você tem como velocidade relativa, no caso, vai dar raiz quadrada de 7, que aí ele aproximou para 2,6, certo? Então, sempre a gente tem que comparar a situação da velocidade, não tem como fazer direto, tá? Essa é a aplicação que eu queria deixar para vocês, né, de movimento. Vou passar os exercícios para a gente trabalhar, para a gente aprofundar um pouquinho mais, e aí a gente vai fechar essa parte de aplicação de cinemática vetorial, tá bom? Meus amores, beijo, fiquem com Deus, fui!